A questão 2. Na descrição de uma paisagem, o autor do texto empregou os seguintes pares de palavras: céu azul, mar agitado, aves ruidosas, ruído agradável, águas cálidas, atmosfera barroca, nuvens densas. Entre todos os adjetivos empregados, os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais são. Esta questão aqui, anota aí, ela é uma questão didática. Eu falaria para você o seguinte, que é a forma de cobrança da banca FGV em relação às demais, a diferença está aqui nesta questão. Porque a banca, ela cobra a chamada subclasse dos adjetivos. Então a gente vai basear nesta questão aqui para trabalhar o adjetivo. Show de bola? Então venha comigo aqui à tela, vamos observar aqui, legal, como é essa divisão, essa subclasse dos adjetivos, que é a seguinte. Os adjetivos em língua portuguesa, eles podem expressar qualificações, características, estados e relações. Qualificações. Vamos então aqui observar o seguinte. Qualificação. O adjetivo pode expressar qualificação, Terror? Pode. Essa qualificação ela acontece como um dado subjetivo, como um posicionamento do autor, uma consideração do autor a respeito de aquele substantivo. Então veja bem, a gente tem aqui pessoas boas. Veja aqui eu deixei em cor azul para ficar prático você observar. Pessoas boas. Pode ter gente que vai considerar que aquelas pessoas não são tão boas assim. Mas este autor julgou, ele julgou aquelas pessoas como boas. Então nós temos uma qualificação. A qualificação ela se baseia no ponto de vista subjetivo, isto é, aquela pessoa julga como boa ou ruim, mal ou não, beleza? Então a gente tem aqui que o adjetivo ele expressa qualificação. Quando ele não expressa qualificação, a gente vai perceber que a gente tem na qualificação um ponto de vista subjetivo. Então, a diferença dele para a característica é que a característica ela é racional. A característica não tem ponto de vista do autor, não tem esse dado subjetivo do autor, não tem apreciação do autor. É isso ou não é? Beleza? Então ela se baseia num dado objetivo, um ponto de vista objetivo. Veja bem, o carro é azul e pronto. O carro é azul, não depende do meu julgamento se o carro é azul ou não é. Concorda comigo? Então o carro é azul e pronto, tá legal? Então neste caso não cabe julgamento, consideração. Ah, rapaz, eu tô achando que ele é azul. Não, não é azul. O carro é azul e pronto. Quer a pessoa entenda assim ou não, o carro é azul. Então a característica ela tem um dado objetivo, não necessariamente voltado à apreciação do autor, tá legal? A consideração de alguém. O adjetivo ele também pode transmitir estado, tá? O que é o estado? É só você observar o seguinte, às vezes a gente observa em entrevista, né? Às vezes a pessoa do governo fala assim, olha, você é o ministro da saúde, você é o ministro das comunicações. Não, eu estou ministro. Qual a diferença de ser e estar? Porque estar é transitório. Ele já marca, já determina que isso é uma passagem. Isso vai acontecer, vai passar, ok? É esta a ideia. Então veja, quando a gente tem um adjetivo que transmite estado, significa que é algo transitório. As nuvens sempre são carregadas? Não, Terror. Passou o tempo, ela não vai ficar mais carregada assim. Concorda comigo? Então, nuvens carregadas é estado, carregadas é estado. Porque daqui a pouquinho chove, ou então dissipa pelo vento também, tá? E aí as nuvens não vão ficar carregadas mais. Ah, sim. Então, estado você vai lembrar de transitoriedade, aquilo que passa. E o adjetivo de relação, que a banca adora cobrar. Aí, para o adjetivo de relação, você vai perceber o seguinte, a gente tem aqui um macetinho para você. O adjetivo de relação, ele tem um valor semântico objetivo. Opa, então ele se aproxima bastante da característica, tá? O adjetivo de relação, ele tem um aspecto, um valor semântico objetivo. Assim como a característica, não há uma apreciação do autor sobre aquilo. Não há um julgamento, uma consideração sobre aquilo. Inclusive aquele ali de qualificação, tá? Que a gente coloca aqui, ó, pessoas boas, pessoas más e tudo mais, a gente chama inclusive de modalizador.
Na aula de interpretação de texto a gente vai falar sobre isso. Quais são as palavras modalizadoras? Aquelas que deixam transparecer a opinião, o julgamento do autor. Esse é o qualificador. Mas o da característica não tem isso. Isto é, aquele adjetivo não permite haver ali uma consideração do autor. Tá legal? Beleza. Então nós temos aí o adjetivo de relação, ele é um adjetivo baseado na característica. Isto é, tem valor objetivo e não subjetivo. E tem um detalhe, ele é derivado de um substantivo. Então veja só o adjetivo de relação, a cor aqui também. Sempre fiz essa diferença de cores aqui para ficar mais prático para você, tá? Economia brasileira. Então é aquela economia do Brasil. Então Brasil é o substantivo, foi derivado do substantivo. Tá vendo? Ó? Economia brasileira, economia do Brasil. Sim, tranquilo. A economia brasileira, eu julgo que seja brasileira? Não, a economia brasileira e pronto. Tem um aspecto de característica, esse dado objetivo, e ele tem relação com esse substantivo, então ele é derivado do substantivo. Justamente por ser derivado do substantivo, faz subentender a expressão relacionado com. Beleza? É uma economia relacionada ao Brasil, tem relação com o Brasil, tem vínculo com o Brasil. É natural do adjetivo de relação, e a banca gosta de cobrar isso, posicionar-se após o substantivo. Então não é natural você ter, por exemplo, brasileira economia, mas economia brasileira. O adjetivo vir depois do substantivo. E um detalhe crucial, não varia em grau superlativo. Isto é, aqui, olha, no qualificador, você pode variar em grau. Pessoas muito boas. No de estado, também você pode ter a variação em grau. Nuvens muito carregadas, tá legal? Em característica e relação não fica ideal. Carro muito azul, por exemplo, né? Aí aqui, economia muito brasileira também não cabe. Então o adjetivo de relação, você vai se lembrar, relação com o Brasil, relação com um substantivo, ele é derivado de um substantivo, relacionado a um substantivo, deve se posicionar depois de outro verbo. Show? Agora, então nós temos aqui 4 subclasses, qualificadoras, a característica, estado e relação, correto? E olha só o que a questão pediu para a gente aqui. Entre todos os adjetivos empregados, os 2 que pertencem a um grupo diferente dos demais são. Então a banca já mostrou, olha, eu quero 2 grupos aqui nas alternativas. 2 grupos diferentes dos outros. Sim, então a gente vai observar aqui, olha só. Quando eu falo céu azul, veja bem, aqui o céu azul. Olha a diferença do carro azul. O carro é azul e pronto. Concorda comigo? Beleza. Agora aqui o céu azul. O céu azul é um estado. Há uma transitoriedade. Daqui a pouquinho ele pode ficar com várias nuvens carregadas, ficar um céu cinzento. Aqui é um céu azul. Então é estado neste contexto. Concorda comigo? Olha as cores aí, olha, tá? Estado. Mar agitado. Há momentos em que o mar fica agitado. Então eu sei que é estado. Daqui a pouco ele fica calmo. Correto? Sim, beleza. Aves ruidosas. Daqui a pouquinho vai passar o momento dela ficar ruidosa, vai parar com isso. Então também é estado. Concorda comigo? Beleza. Continuando. Ruído agradável. Aí, veja bem. Observa nesse caso que ruído agradável, eu consigo aí observar o posicionamento, a consideração. O ruído, de acordo com a minha apreciação, é agradável. Concorda comigo? Olha, de acordo com o meu julgamento, é agradável. Aí, agradável, você já começa a perceber que é uma qualificação. Correto? O mais importante é mostrar que há uma qualificação. Tá legal? Águas cálidas, águas quentes, né? O que a gente tem que observar aqui é o seguinte, águas cálidas. Às vezes é uma característica daquele lugar as águas ficarem quentes. O pessoal, por exemplo, vai a algumas regiões do país em que lá a água é sempre quente, beleza. Mas eu também posso ter alguma situação em que a água está morninha, está boa ali, mas daqui a pouquinho não está mais. Então, neste caso aqui, a gente fica entre característica, tá legal? Ou estado. É um estado passageiro, daqui a pouco deixa de ser cálida, correto? Beleza. Atmosfera barroca. Bom, atmosfera barroca, há uma atmosfera barroca, isto é, relacionada à época barroca.
relacionada ao barroco, que é um estilo da literatura, é um estilo de época da literatura. O barroco, muito voltado para a religiosidade, né? O chamado maniqueísmo, que é uma diferença com a ideia de contrastes. Então, na literatura, nas artes, tá? Então, o barroco é muito forte. Então, veja, há um adjetivo de relação. É uma atmosfera relacionada ao barroco. Tá legal? Aí lembra aquela coisa que a gente falou? Olha, ele é relacionado com, ele é derivado de um substantivo, então barroco gerou barroca, adjetivo barroca, e a gente vai perceber também que não cabe intensificação. Rapaz, mas foi uma atmosfera muito barroca. Não dá para você intensificar. A barroca atmosfera também não dá. Então ele é um adjetivo de relação. Concorda comigo? E nuvens densas, nem sempre ela continua assim, então é um estado, ok? Então, a gente pode observar aqui o seguinte, olha, quem ficou bem diferente mesmo? Ruído agradável, porque nós temos aqui o qualificador, é a qualificação. Então, ruído agradável, ok? Beleza. Depois, atmosfera barroca. Esse aí é de relação. Concorda comigo? E o restante, eu posso entender todos, praticamente, como estados. Então, aqui o que vai bater é a alternativa D de dado. Tudo bem?